Olá pessoal, hoje vamos estudar a aula 2, expressões algébricas e produto notável. Essa aula é importante para o cálculo algébrico e certamente você vai encontrar lá nas suas disciplinas o cálculo matemático. Muito bem, vamos ao quadro. A expressão algébrica. O que é a expressão algébrica? Na verdade é um conjunto de letras e números, que agrupados com adição e subtração, você forma então uma expressão e que nós chamamos de expressão algébrica. Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo de expressão algébrica. 3x ao quadrado mais 5y. Então isso aqui é um exemplo de expressão algébrica. Nós usamos as letras x e y, que estão representando aqui números quaisquer, e o 3 e o 5 aí são coeficientes, são números reais. Lembrando um pouquinho das expressões algébricas, quando você tem lá a equação do segundo grau, igualado a zero, a gente vai estudar nas próximas aulas, a equação do segundo grau é uma expressão algébrica de 3 termos. Termo em x ao quadrado, termo em x e o termo independente de x, ok? Então, nós vamos trabalhar aqui com essas operações algébricas, vamos fazer algumas simplificações e para nos ajudar, nós temos que lembrar do seguinte: como que nós podemos fazer algumas operações com expressões algébricas? Uma das mais importantes que tem é o chamado redução do termo semelhante. Veja, eu vou colocar aqui termo semelhante, ok? Os termos vão ser semelhantes, gente, quando eles tiverem a mesma parte literal. Vamos ver o que é isso, ó. Mesma parte literal. Exemplo, 3x e 5x. Aí. São dois termos algébricos semelhantes. Por quê? Porque eles têm a mesma parte literal. Se eu quisesse somar esses termos, eu poderia 3x mais 5x. Como é que eu somo? Somo apenas a parte dos coeficientes, que são os números, 3 mais 5 dá 8, e vou repetir a parte literal, que é 8x. Então, 3x mais 5x, 8x. Se quisesse subtrair, vamos fazer um outro exemplo, 10y menos 3y. Vamos lá, são termos semelhantes também. Então, 10 menos 3 dá 7y. É importante isso. Professor, e se a gente tivesse, por exemplo, se a gente tivesse uma soma de 3x com 5y? Eu não posso somar. Por quê? Porque não tem a mesma parte literal, portanto eles não são semelhantes. E aí nós não podemos ver. Como é que fica? Deixa indicado 3x mais 5y. Muito bem. Na sequência eu quero falar para vocês, que entra no cálculo algébrico e que nos ajuda bastante, as regras práticas de resolver alguns produtos. E essas regras nós chamamos de produto notável. Muito bem. O primeiro produto notável que nós temos é o quadrado da soma. A e B são dois termos quaisquer e eles estão elevados ao quadrado. Se eu fosse resolver isso pela potência, eu faria assim: A mais B vezes A mais B. Está se repetindo duas vezes. Aí teria que fazer a distributiva, lembram disso? Dá bastante trabalho. Então, nós temos uma regra que diz assim: esse produto é o quadrado do primeiro, portanto, A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, A vezes B, e mais o quadrado do segundo. Então você consegue resolver e dar a resposta desse produto rapidamente, pela regra prática, sem passar pela distributiva. Você pode fazer isso também com o quadrado da diferença de dois termos. Veja, se você fosse fazer A menos B ao quadrado, você teria que fazer A menos B vezes A menos B. A vezes A vezes B, B vezes A, B vezes B. E aí chegaria na resposta.
Com a regrinha prática do produto notável, você faz quadrado do primeiro, como aqui é menos 2 vezes o primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo. Veja que é a mesma regra do quadrado da soma, só você troca o sinal. E um terceiro produto é quando você tem o produto da soma pela diferença de dois termos. A mais B vezes A menos B. Aqui, se você fizesse pela distributiva, A mais B vezes A menos B, você teria que fazer também a distributiva. Neste caso, quando você tem um produto da soma pela diferença, você já tem uma resposta pronta pela regra prática. A resposta sempre vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Você sabendo disso, você não precisa fazer a distributiva. Uma saída é a distributiva. A saída mais rápida e mais prática é pela regra. A regra do produto notável. Vamos aplicar um pouquinho isso que nós vimos aqui rapidamente agora naquele exercício ali no quadro. Olha, eu tenho aqui várias operações a serem feitas nessa expressão algébrica. Né? Temos aí o x, que é a nossa letra, né? Que está representando a expressão. Muito bem. Vamos verificar as operações que nós temos. Nós temos uma multiplicação, temos uma potência, uma adição e temos um produto. Né? Claro que nós temos que obedecer uma regra. Lembra daquela regra das operações? Primeiro nós fazemos potência, raiz quadrada, depois divisão, multiplicação e por último adição e subtração. Então aqui nós podemos fazer a potência por primeiro, e aí, pessoal, x mais 3 elevado ao quadrado, eu vou usar essa regra aqui do quadrado da soma. Usando essa regra, eu vou fazer quadrado do primeiro, quadrado de x, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x, vezes 3, 6x. E mais o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado, 9. Pronto. Eu coloquei parênteses aqui, eu continuei esse parênteses porque o 2 que está multiplicando aqui, ele está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Né? Nós já vamos fazer essa distributiva. Mas, aqui nós podemos resolver esse produto. E aí nós vamos observar que é um produto da soma pela diferença de dois termos. Se é um produto o produto da soma pela diferença de dois termos, nós podemos aplicar essa terceira regra. A resposta daquele produto eu já tenho pronta na regra prática. Quadrado do primeiro, quadrado de x é x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, quadrado de 3 é 9. Ok, falta agora fazer a nossa distributiva, né? Essa propriedade distributiva da multiplicação, em que o 2 está multiplicando o x ao quadrado, está multiplicando o 6x e está multiplicando o 9. Vamos lá então. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 vezes 6, 12x. 2 vezes 9, 18. E aí você tem lá o x ao quadrado menos 9. E agora, para finalizar essas operações, nós vamos reduzir os termos semelhantes, como eu falei aqui no início da aula. Veja, x ao quadrado com x ao quadrado dá para juntar, são termos semelhantes. X ao quadrado é a mesma coisa que 1x ao quadrado, né? Lembrando um pouquinho disso, quando não tem nada aqui, o coeficiente é 1. 1x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Portanto, 2x ao quadrado mais 1x ao quadrado, eu tenho aqui 3x ao quadrado. Depois eu posso juntar o 12x. Ele está sozinho, então eu vou repetir. Né? Vou repetir que ele está sozinho. E o 18 com o 9 também pode ser juntado. Fazemos aquelas operações numéricas. Veja, sinais diferentes, mais 18 com menos 9. Sinal diferente, nós fazemos o quê? Subtraímos e damos o sinal do maior. 18 menos 9 vai dar mais 9. Pronto, está aqui a nossa resposta final. 3x ao quadrado mais 12x mais 9, que é um trinômio, né? Uma expressão algébrica
com 3 termos, nós chamamos de trinômio. Então é isso, pessoal. Encerramos essa aula número 2 e até a próxima.